A gente está encerrando Judas hoje. Você está vendo que a gente tem aqui, estou em boa companhia, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente da Mandinha, e aí da gente fazer uma retrospectiva do que foi essa série. Antes de falarmos um pouquinho, mas de uma maneira apropriada, do texto, dos versículos, 2 versículos que finalizam essa série. Uma doxologia, uma oração de louvor, de gratidão e de esperança para o povo de Deus diante do Senhor. Então, nós convidamos aqui nessa manhã para estarem conosco Leandro, presbítero da igreja, professor da Escola Bíblica Dominical, mais conhecido nesse momento como pai do Davi. A gente tem umas modas aqui na igreja, né? Por exemplo, Amadeu e Sandra não são conhecidos mais como Amadeu e Sandra, mas como avós do Caio, certo? A coisa funciona mais ou menos assim agora, né? Mas é uma alegria ter o Leandro aqui conosco, também Evelyn, que é educadora cristã, teóloga, faz parte da equipe aqui da Palavra da Vida, não. Déjà vu total agora. Viu? Corta esse negócio, senão o PB fala, quer voltar, quer voltar, quer voltar. Ou não, né? Evelyn, que estudou, foi aluna no PV, foi membro do grupão Gava, na época que eu era missionário com a Elaine lá ainda, e agora faz parte da equipe aqui da comunidade batista em Moema. E a Mandinha, né, que veio aqui abrilhantar, dando o ar mais jovem aqui nesse momento. Então vai ser um bate-papo. A ideia, o nosso sonho de consumo é que um dia esse papo seja tão interativo que a igreja toda participe dele. Eu não sei quanto tempo precisaríamos para fazer isso, mas a gente vai testando, tá bom? Então, e fique ligado, porque mais para frente você pode ser um dos convidados para encerrar uma série aqui. Então, fique ligado, fique atento, tá? E não fique assustado se isso acontecer. Vamos orar para a gente ter esse tempo juntos aqui? Pai, muito obrigado pela jornada tão preciosa que nós vivemos em Judas. E eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que acompanharam essa série, também pela vida do Leandro, da Evelyn e da Mandinha, que podem aqui, nessa manhã, nos ajudarem a pensar um pouquinho mais nas implicações tão preciosas e grandiosas dessa carta para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, eu quero começar com uma pergunta provocadora aqui. E eu com isso? A gente viu Judas, a gente conversou sobre Judas, vimos que é uma carta extremamente importante para a igreja, fala sobre, ficar um pouquinho mais aqui virado, porque senão eu fico de costas, especialmente para o Anselminho, Anselminho não pode, né? Mas e aí? Qual é o saldo disso? Onde nós chegamos com toda essa conversa, com todo esse diálogo ao longo dessas 7 semanas, falando sobre Judas? Então, para organizar o nosso pensamento aqui, para a gente não ficar numa pergunta muito aberta, porque basicamente Judas nos convite a um engajamento na defesa da fé cristã. E a gente não tem meio termo aqui, não tem zona neutra aqui, ou a gente engaja ou a gente se evade. Então, para organizar os pensamentos, eu quero aqui fazer algumas perguntas, e aqui quero abrir para a gente conversar sobre isso. E enquanto a gente vai conversando aqui, por favor, vai pensando você também em como isso te ajuda a organizar os seus pensamentos sobre a carta de Judas e as implicações da carta de Judas na sua vida. Primeira pergunta, o que mais chamou sua atenção na série? O que te impactou mais? Compartilhe. Quem começa aqui nessa primeira rodada? Vou começar. Bom dia. Olha, André, eu diria que, de forma geral, o que mais me chama a atenção na carta de Judas foi o senso de urgência que ele imprime na carta, o cuidado pastoral que ele demonstra ter com os cristãos naquela época e a preocupação que ele tem frente a todos os desafios que eles estão enfrentando ali. Eu gosto de pensar um pouco no contexto daquele tempo. Se a carta foi escrita ali na década de 60, talvez um pouquinho mais para frente, isso significa que boa parte daqueles cristãos eles viveram debaixo do governo do Império de Nero, que foi quando a gente teve a primeira grande perseguição aos cristãos. E não bastasse isso, aqueles cristãos ainda estavam tendo de lutar com problemas internos, ataques internos dentro da própria igreja, do quê? Falsos mestres, heresias que estavam entrando, falsas doutrinas. Então, eles estão vivendo ali um tempo muito difícil. E Judas, ele não se deixa abater por isso. Ele tem um senso de missão muito forte. Ele entra ali na brecha para lutar, interceder por aqueles cristãos. E isso me faz pensar que, muitas vezes, a gente, como cristão, a gente também enfrenta problemas na vida.
Muitas vezes parece que a gente está remando contra a maré, está dando murro em ponta de faca e está difícil. Mas a pergunta que eu faço para mim é: por que eu faço isso? O que me motiva a continuar lutando, a continuar resistindo, a continuar defendendo a fé? Judas apresenta alguns motivos, né? Em primeiro lugar, ele deixa bem claro ali que a maldade, a imoralidade, toda a injustiça, isso não vai ficar impune. Isso vai ser resolvido. Ainda que a gente não veja isso, ainda que isso venha a ter uma resolução só no futuro escatológico, lá na frente, mas não vai passar em branco. Deus vai voltar para passar a régua na história e acertar as contas. Mas o motivo principal, eu diria que é a recompensa que Deus prometeu àqueles que continuam confiando nele, àqueles que continuam sendo fiéis a ele. Só que esse é um assunto lá do finalzinho da carta, então eu não vou dar spoiler agora. Não dê spoiler por enquanto, por favor. Senão a gente já antecipa demais. Ok, muito bem. E aí, meninas? A urgência da carta também é uma coisa que me chama a atenção. Judas planejava escrever sobre vida cristã, né, aconselhar essas pessoas que iam ler a carta, mas ele vê isso um problema tão grande que precisa ser alertado, né? Então ele muda o que ele ia escrever. E esse caráter de urgência não tira o fato de ser um texto inspirado, de Deus ter conduzido esse movimento também, né? E pensando também na primeira pergunta, né, se a gente se engaja ou não, eu gostei muito da pregação que falava para a gente ficar atento ao perigo. E tinha uma pergunta ali que falava: por que a gente não vive o que a gente prega? No meio de todas essas tentações que a gente ouve, a gente valorizar mais as coisas do mundo aqui do que as coisas eternas, a gente se perde nisso, né? A gente cria uma distância entre o que a gente fala e como a gente age. E a gente precisa voltar e se apegar à Escritura. E aí já tem muito a ver com o que eu faço com tudo isso, com essas influências e de se apegar à Escritura, apegar ao que Deus tem para nós, ao ensino da palavra. Muito bom. Eu concordo muito assim com isso em relação à urgência, que acho que fica muito evidente assim logo no início dele já começar expressando, e da forma direta também que ele fala em relação ao coração, né, daquelas pessoas, daquela comunidade, em relação à heresia, à arrogância. Então, eu acho que ele foi direto e deixando bem claro, né, então, o coração daquelas pessoas. E as referências que ele faz também em relação ao Antigo Testamento, que foi algo que me chamou muita atenção, porque, tipo, deixa claro que aquilo, tipo, não é daquele momento ali, né? Já vinha, tipo, sempre esteve presente, né, na sociedade, na comunidade. E faz a gente refletir tanto agora, assim, né? Como está o nosso coração, o coração da comunidade. Acho que isso foi algo que me chamou muita atenção. Muito bom. O que me chama a atenção é justamente o que leva, o que move Judas nesse senso de urgência dele. Ele vê um problema muito sério acontecendo. Ele fala: a coisa não está legal. E a igreja precisa reagir. E perceba, a igreja precisa reagir já desde o início, desde o primeiro século. E essa reação tem que continuar acontecendo o tempo todo. Existe uma frase solta aí, eu não sei de quem é essa frase, ainda não consegui descobrir o autor, mas ela é muito boa, né? Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. E homens fortes contribuem para que haja tempos fáceis. E aí parece que começa o ciclo de novo. Gente frágil teologicamente, piedosamente na igreja, gera uma igreja frágil. Teologia ruim gera igreja ruim. Falta de palavra gera heresia. E é contra isso que os cristãos precisam se mobilizar o tempo todo. E, novamente, eu lembro de ter falado que a gente não falou sobre lutarmos contra pessoas, mas lutarmos contra movimentos, contra ideias que se opõem ao verdadeiro evangelho. Sendo cuidadosos, sendo misericordiosos, sendo graciosos. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. Então, essa urgência está aí desde sempre. Ela não arrefeceu. É um farol pulsando desde o início da igreja.
desde sempre. Na verdade, desde o Éden. Né? Ó, tem uma verdade aqui que precisa ser respeitada, precisa ser vista. Muito bem, vamos lá. Eu estou quase cedendo a tentação de abrir para vocês também participarem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ai, que vergonha, não, gente? Pela madre. A gente vai ter ainda a disputa de microfone aqui na frente, vocês vão ver só. Tá? Uma profecia? Talvez, quem sabe. Não, é melhor que não seja profecia, porque vai que me esperam com pedras lá fora depois, né? Não. Brincadeira, vamos lá. Qual mensagem da série te tocou e desafiou mais? Então, enquanto a gente vai fazendo essas perguntas, reconsidere tudo que você viu. A gente pode ajudar você a reorganizar ou organizar um pouquinho mais os seus pensamentos sobre essa série, tá bom? E aplicá-los à sua própria vida, além daquilo que já foi falado. Pessoal, qual mensagem da série tocou mais você, desafiou mais? Compartilhe. Quero começar agora pela Amandinha. É você. O versículo, acho que a parte assim que me chamou mais atenção, já é logo no início, a partir do versículo 4, que ele começa a falar do coração dessas pessoas, a arrogância, né, que eu cheguei a comentar que me chamou muita atenção, porque fez eu olhar muito para o meu coração, tipo, os desejos do meu coração, né, as vontades, porque acho que logo num dos primeiros estudos que teve, que a gente fez, né, de Judas, que o Gava falou, ele falou muito em relação a muitas vezes a gente procurar um cristianismo que favoreça as minhas vontades, né? Um cristianismo confortável, e aquilo me chamou muita atenção. E aí, quando a gente estava lendo, né, me fez refletir muito sobre isso, né? Então, o coração daquelas pessoas que estavam em volta do eu, né? A servir o próprio eu, as minhas vontades, e isso acho que foi martelando, assim, no meu coração. Ok. Ivy. Eu gostei muito... Opa, estou toda atrapalhada aqui hoje, gente, desculpa. Eu gostei muito dessa mensagem mesmo que eu mencionei no começo sobre ficar atento ao perigo. E aí teve uma parte que você mencionou de como a gente enfrenta esse perigo, a gente ser como os bereanos, que é um texto lá de Atos 17, que aí fala como era esse povo, né? Eram pessoas atentas, né? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Também tem um outro texto de 1 João para pôr à prova as coisas, os profetas que chegavam. Então, eu me senti nessa responsabilidade, né? Que eu sempre ouvi, da gente ir atrás, tipo, ouvir algo novo. Será que é isso mesmo? E mesmo que você saiba que é isso mesmo, mas de conferir, porque a gente aprende muito com a palavra de Deus. É a nossa referência, é o nosso guia, é onde a gente encontra informações no processo de santificação, de sermos mais parecidos com Cristo, e aí, nesse sentido de não sermos enganados. Eu vejo um fio condutor aqui entre o que a Amandinha falou e o que você falou. Né? Que ela fala sobre essa questão da... Repete só para mim a ideia central, Amandinha, para eu não falar... Eu falei em relação ao coração, tipo, os desejos, né? Ou seja, aquele cristianismo tailor-made, isso, né? Cristianismo de confortável. alfaiataria, né? Você vai lá e quer um cristianismo formatado ao seu corpo, às suas vontades. E aqui existe uma conexão com o que você está falando agora. Né? Perceba que tem um link aí, que é a questão de você ficar atento, de você ficar alerta, né? E não deixar essas iscas serem jogadas na tua sopa, né? Por assim dizer. Sim, e pensando agora, as meninas têm lido um livro juntas, tem a ver com isso também, a gente está falando sobre o Deus que destrói sonhos, e ele fala que a gente tem essa tendência de criar um evangelho nosso com as nossas preferências. Então, eu vou lendo a Bíblia, essa parte eu gosto, então eu vou pegar para mim. O que eu não gosto, eu não preciso ler. Mas não é assim, a gente vai abrindo brechas desse jeito, né? Então, para a gente se livrar dessas coisas, de todo o engano, a gente precisa se apegar constantemente às Escrituras, porque é toda a orientação, o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? E aí, Lê? Olha, a mensagem que certamente mais me chamou a atenção foi a mensagem de abertura da série, e especificamente um trecho dela, que é quando você traz uma carta do Sproul,
né? Eu não sei quantos de vocês estavam aqui, né? Então não se assustem com o que a gente vai falar de imediato, né? Pode parecer um pouco herético, mas não é. E nessa carta, o Sproul, que ele é um teólogo do século passado, né? Ele propõe uma coisa para a gente. Ele diz o seguinte: olhem, não saiam por aí dizendo o seguinte: o amor de Deus é incondicional. O que vocês acham dessa frase? Muitos queixinhos tremeram naquele dia. Sou um pouco estranho, né? Porque a gente disse isso a vida inteira. Mas o que o Sproul estava querendo dizer com isso? Ele não está preocupado, ou ele não está se atentando tanto ao discurso em si, mas ao efeito dele. Porque ele faz o seguinte raciocínio: uma pessoa que não conhece a Cristo, que não tem nenhuma proximidade com a fé cristã, ao ouvir isso, o que ela vai pensar? Porque se o amor de Deus é incondicional, e aí ele faz esse raciocínio, isso quer dizer que ele não tem condição? Uhum. Se ele não tem condição, quer dizer que ele me aceita como eu sou. Se ele me aceita como eu sou, quer dizer que eu posso continuar vivendo a vida como eu bem entender. Uhum. Mas o que o Evangelho nos diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? E a questão aqui é que, assim, de certa maneira, a gente pode dizer que o amor de Deus é incondicional na medida em que ele é ofertado gratuitamente a todos. Claro, Jesus morreu por todos. Mas em termos de efeito, em termos de eficácia, de aplicação, ele não é. Ele impõe uma condição. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí, ele não para por aí, né? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, há uma condição. Talvez numa conversa 1 a 1, num pequeno grupo, a gente até possa dizer isso, né? Porque a gente tem a oportunidade de explicar. Mas a gente precisa se atentar a esses jargões que muitas vezes a gente repete irrefletidamente, porque isso pode causar um efeito contrário àquilo que a gente gostaria. Né? Então, nesse sentido que a mensagem me desafiou, né? Da gente ter a responsabilidade e bastante cuidado quando a gente estiver compartilhando o Evangelho, falando da fé, porque muitas pessoas nunca vão abrir uma Bíblia, mas elas vão ouvir o que a gente fala. E mesmo na mensagem, na pregação muito simples do Evangelho, a integridade precisa ser mantida. Sim. A essência não pode ser perdida. A gente vive numa época em que existe uma tentativa de tornar o Evangelho mais palatável, mais diluído dos seus elementos mais contundentes. E isso é muito complicado, porque você descaracteriza Deus, você descaracteriza a revelação, você descaracteriza o propósito da salvação da cruz. Basicamente é isso. A cruz envolve morte, a cruz envolve um sofrimento que a gente não consegue sequer supor, por mais descritivo que ele seja. Eu lembro de ter dado uma aula de hamartiologia no seminário recentemente, a gente falou um médico forense falando, usei um excerto do livro do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo, em que ele fala sobre, ele descreve o que foi a morte de Jesus, de forma clara, de maneira como um médico forense descreveria. Todo o processo, desde o início do flagelo até a consumação da morte de Jesus. Então, nós não temos uma dimensão, nós não temos o direito de esvaziar, de minorar o sofrimento de Cristo. Nós não devemos nos assustar de falar da morte de Jesus para os nossos filhos, por exemplo. Queridos, nossos filhos estão acostumados com coisas muito medonhas nos jogos que eles jogam no celular. Eles estão acostumados com pancadaria, tiro e bomba. Eles conseguem lidar com a morte de Jesus, eles conseguem lidar com o sangue vertido na cruz. Pode ficar tranquilo em relação a isso. É assustador demais. É mesmo. A questão é, por que isso aconteceu? Quando a gente tenta minimizar os efeitos da cruz, a dimensão da cruz, e tudo que aconteceu, tudo que é o Evangelho, nós estamos caminhando numa direção perigosa. Agora, deixa eu só retomar mais uma coisa aqui que eles falaram que é importante. O filtro, nós vivemos numa época também que, além da palatização do Evangelho, as pessoas, parece que muita gente que é um influencer gospel, né, tem que ficar tirando um coelho teológico da cartola a cada minuto. Parece que você tem que ser conhecido pelo ineditismo teológico, e as heresias surgem daí.
Então, vamos combinar o seguinte: ineditismo teológico tem que ser visto com todos os dedos possíveis e imagináveis. Inclusive, quem fala nessa igreja precisa ser examinado bereanamente. Essa é uma igreja bíblica, a gente pode confiar. Até a página 2. Eu sou homem, eu sou pecador e eu posso falar alguma besteira. Você tem o dever de abrir a Bíblia e dizer, deixa eu ver se é assim mesmo. Semana passada foi muito interessante, que me chamaram a atenção. Você fez uma referência errada. Eu falei, fiz uma referência errada? A Garrelli me chamou a atenção, depois o Valmir Nascimento me chamou a atenção, e eu tive dúvidas. Não, peraí, não está errado. Eu fiz uma confusão, e troquei o texto. O texto estava certo, a referência estava errada. Não tive dúvidas. Assim que eu me dei conta, publiquei lá uma errata dentro do celular do CBMM e mandei para todos os grupos. Olha, gente, errei, desculpe, perdoe, o erro é esse, assim, assim. Por quê? Preciso reconhecer o erro. Ainda que seja ridiculamente pequeno. Uma troca de uma chave bíblica. Mas ele precisa ser reconhecido. Então, esse cuidado aqui precisa existir. E conceitos como esses precisam ficar bastante... Porque ele é agradável. Ele afaga o coração. Ele acolhe, mas isso não significa que ele seja correto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem, vamos para a terceira mensagem aqui. Terceira mensagem não, terceira pergunta. Quais lições, aqui está ficando um pouquinho mais prático, né? Quais lições aprendidas nessa série você vem aplicando em sua vida? Como tem sido? Conta aí para a gente. Quem começa agora? Evelyn começa agora, a gente vai fazer um shift aqui. Pode ser. É essa questão mesmo de examinar as Escrituras e comparar. É isso mesmo? Tanto aqui, né? É aqui a escola bíblica, os estudos jovens, pequeno grupo, o livro que a gente lê junto. Mas esses pequenos vídeos que chegam até nós, esses cortes que vêm, às vezes, com uma mensagem bonita que você sente, nossa, eu precisava ouvir isso. Sim, mas está totalmente correto? E também na responsabilidade, né, de estar aqui à frente. O que eu vou dizer? E no dia a dia, dando testemunho. As pessoas estão sedentas por mensagens confortáveis e agradáveis. E a nossa é uma mensagem de amor. Mas a gente precisa dar a mensagem completa, tudo o que ela envolve, né? É um livro inteiro de informações que a gente tem que passar. Claro, não uma primeira conversa, mas... eu acho que isso pegou muito para mim, do início ao fim. E por ter o privilégio, a responsabilidade de trabalhar diretamente com a Bíblia, de me apegar cada vez mais. Porque é o que você falou, nós somos falhos e podemos errar. Então, a gente precisa se conferir. E teve uma frase que você usou de examinar a tudo, a todos, sobretudo a você mesmo, à luz das Escrituras. Então, eu peguei essa frase e tenho martelado isso na minha cabeça constantemente. Legal. Eu acho que tem um pouco a ver também com o que a Evelyn falou, dos parâmetros de Deus, né, para a nossa vida. Então, a gente pautar a partir da palavra o que Deus tem para a gente como princípios. Eu acho que isso é um grande desafio, assim, é algo que eu venho aplicando na minha vida. Eu acho que, enfim, sempre vai ter pessoas que vão, enfim, falar, né, e contra os princípios, que eu acho que é muito o mundo em geral, né, tanto aqui, de pessoas que são totalmente contra a palavra, né, no contrário ao que o Senhor queria para elas, a obediência da palavra do Senhor, e a gente se manter firme e focado nos princípios de Deus. Eu acho que isso é um grande desafio e que a gente sempre tem que estar buscando, né, como que está meu coração, como que está a minha vida alinhada a partir da palavra. Autoexame está ganhando disparado aqui, pelo que eu estou entendendo. Ótimo, já é um baita avanço. Muito legal, muito joia. Da minha parte, eu lembro aqui da mensagem intitulada Motivações Profanas, onde uma das lições que são trazidas já no final da mensagem era o seguinte: no engajamento da defesa da fé, não seja arrogante, porque a nossa luta não é contra a carne, né? E isso me leva a pensar que a gente precisa, sim, defender a fé, a gente precisa, sim, expor as razões da nossa esperança, mas a gente precisa fazer isso sempre de forma a dignificar a vida do outro, a nunca ofendê-lo, a nunca desonrá-lo, porque, em último caso, eu também quero ganhar o coração dele. Né? Às vezes, por trás de um deboche, de um escárnio, de uma crítica, não tem embasamento nenhum. Né? É a crítica pela crítica.
Então, esse engajamento ele precisa ser feito, muitas vezes, num tom de amizade, por mais difícil que seja, né? E, recentemente, eu tive um episódio. Fui almoçar com amigos, né? Estava ali num grupo de 4, 5 pessoas, nenhum deles cristãos, alguns deles com um pouco mais de proximidade com a fé, a maioria não. E não sei porquê, de repente, eis que surge a mesmo assunto de igreja, evangélico. Sempre surge esse assunto. Surge, né? Apocalipse, assim, era uma aglutinação de temas ali que eram jogados para o ar e submetidos à crítica. E a coisa era tão rápida, assim, não dava para entrar no negócio, né? Aí eu falei, caramba, não dá para deixar esse negócio solto aqui, né? Preciso falar alguma coisa. Aí eu falei, gente, peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou vendo vocês levantarem todas essas questões aqui, esses temas, mas tem uma forma muito simples da gente verificar se isso faz sentido. Da gente ver se a Bíblia funciona mesmo. Porque, veja, toda fé cristã se assenta sobre um único fato. Cristo ressuscitou. Porque se isso não aconteceu, olha, é melhor a gente ir para casa, fazer outra coisa, vamos falar de futebol, política, porque a gente está perdendo tempo aqui. Mas, se Cristo ressuscitou, isso faz toda a diferença. E aí eu comecei a apresentar para eles algumas evidências, né? Evidências históricas, arqueológicas, o que aconteceu com o corpo de Jesus, aí os relatos extras bíblicos de pessoas que viram Jesus ressurreto, enfim, fui apresentando, um após um. A hora que terminei de falar, estava aquele silêncio, né? Não era um silêncio de constrangimento, né? Mas eu olhava para a cara deles, parecia que a barrinha do load lá estava assim ainda. Né? Tela azul total. E assim, eles ficaram, nossa, nunca tinha ouvido falar nisso. Até que faz sentido, né? Então, muitas vezes a gente fica com medo de se engajar numa conversa onde a gente precisa defender a fé, mas muitas vezes muita coisa do que é dito em forma de crítica não tem fundamento. Basta você entrar com um pouquinho de verdade, um pouquinho de informação para você desmontar e você trazer o discurso para o seu lado, sabe? Então, eu acho que essa é uma lição que eu tive, que eu consegui aplicar na prática depois disso. O que é interessante é que, para que nós possamos dialogar com essas questões, a gente precisa conhecer. Nós precisamos entender quais são os fundamentos da nossa fé. Você não recebeu um bilhete premiado para ir para o céu e é só isso, a vida cristã se resume a isso. Estou esperando o tempo passar para ir para o céu. Não, existe um engajamento. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para participar de um projeto de Deus. Esse projeto tem uma cara, ele tem um formato, ele se chama Reino de Deus. Esse reino já foi inaugurado, mas ele não foi estabelecido, ele aguarda a consumação. A gente está nesse processo de instauração desse reino. Somos embaixadores de Cristo. Pedro fala, na sua primeira carta, capítulo 2, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamarmos as suas virtudes. Essa ideia de proclamação, de reconexão do homem com Deus. E a gente está vivendo uma época em que o que não faltam são heresias, né? Gente, o mundo está de cabeça para baixo, vamos falar a verdade. Certo? Se você liga o jornal ali, você vai perceber que a vida está de cabeça para baixo. Na política, nos conceitos, nas ideologias, na geopolítica. Tá? Veja a quebradeira que está acontecendo na América do Norte, lá em função de toda essa situação na Palestina. Como o diálogo está invertido, como os valores estão invertidos, como o diálogo deixou de ser sensato há muito tempo. E o que a gente tem percebido, muita gente inquieta. O que vai acontecer com o mundo, hein? E o que não falta são profetas de plantão apontando os desastres que virão sem propriedade alguma. Alguém chega para você e pergunta, a gente está no final dos tempos, o que você fala? E você fala o quê? Com base em quê? Então, percebam, diálogos assim são importantes. Uma das coisas mais importantes, que pouca gente sabe, existem arqueologicamente mais documentos comprovando a existência de Cristo e a veracidade das Escrituras do que documentos que falem sobre Júlio César, Platão, Aristóteles e tudo mais. Só para você entender, arqueologicamente, isso são documentos catalogados, encontrados. Existem 10, até onde eu me lembro, 10 documentos
que fazem menção a Platão, direta, Platão. O mais distante deles, aliás, o mais próximo da realidade, do ser, do homem Platão dentro da história, dista 1000 anos de Platão. E ninguém duvida que Platão existiu. Ninguém duvida que ele escreveu o que ele escreveu. Sabe quantos documentos catalogados sobre o Novo Testamento existem? Mais de 23 mil. E o mais antigo deles está a 40 a 60 anos dos fatos. Isso, em termos arqueológicos, é um nada, é um átimo de tempo. Então, a questão não é falta de evidências, a questão é a dureza do coração. Só que as evidências, elas não convencem ninguém, elas existem para preparar terreno para o evangelismo. É isso que a apologética faz. O trabalho que você fez foi um trabalho apologético, um trabalho de defesa da fé. E esse trabalho de defesa da fé, ele prepara o terreno para o evangelismo. Mas para que façamos isso bem, precisamos ser conhecedores dos fatos. Você não precisa ser um cabeção teológico para fazer defesa da fé, mas você precisa conhecer bem o Deus em que você crê e a palavra que ele revelou. Isso a gente necessita. Então, esse é o caminho. A apologética não é o fim. A apologética é instrumento. A defesa da fé é instrumento. Tem que começar dentro da igreja, para fora. A gente tem que fazer esse movimento dentro. Porque as heresias nascem aqui dentro. Tá? As dúvidas lá fora são dúvidas mais honestas. Aqui dentro, muitas vezes, aqui dentro que eu digo, aqui dentro de uma forma metafórica. Entendam isso. Tá? Não estou dizendo que existem hereges na CB Moema. Até agora não detectei nenhum. Mas não se preocupe, a gente vai queimar você na fogueira da Inquisição. Não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, é claro, precisamos ficar atentos. E todos nós temos uma heresia de plantão à porta do nosso coração. A gente precisa tomar muito cuidado. E isso inclui pastor, presbíteros, líderes ministeriais. Todos nós precisamos ficar atentos. A ideia não é promover desconfiança sobre todo mundo, mas é aquela atitude bereana. O que ele está falando faz sentido? Ô André, esse versículo está errado, hein? Beleza, é essa disposição que precisa acontecer. Né? Mas os fatos precisam ser lidos, entendidos. Né? Um bom livro para você ler, além da Bíblia. Não é para parar de ler a Bíblia para ler outro livro. Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Um baita livro. Se você não quiser ler o livro, assista o filme. Então, o filme, se eu não me engano, em alguma plataforma aí, está muito bem adaptado. Mas o livro é sensacional. Tá bom? Muito bom. Vamos para a última pergunta aqui. Como podemos, como indivíduos, família e igreja, engajar-nos com a defesa da fé em nossos dias? A gente já está falando um pouquinho sobre isso, né? Mas como é que a gente pode fazer isso de maneira mais intencional, individualmente, dentro da nossa família? Você que é pai, você que é mãe, você está lidando com as demandas da escola dos seus filhos e as pautas que eles estão promovendo lá fora. Você que está na universidade sabe como é que a coisa está forte. A pauta woke está batendo o tempo todo por aí. Tá? Como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente articula uma reação bíblica, não violenta, piedosa, mas consistente, firme, que paga o preço pelo compromisso com Jesus? Tá? Basicamente, essa pergunta. Uma pergunta muito simples, muito leve, muito... Né? E aí, como é que a gente pode fazer esse movimento aí, gente? Sendo bastante prático aqui, né? Compartilhando com os nossos queridos aqui ideias, sugestões, pensamentos. Aqui, vamos sonhar agora. Bom, eu vou falar, vou sugerir como a gente poderia fazer isso no contexto da igreja. Né? Já chegando no final da carta de Judas, ele diz o seguinte para a gente: edifiquem-se uns aos outros na sua santíssima fé. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Ensinem uns aos outros, fortaleçam-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, zelem uns pelos outros, né? Caminhem juntos entre vocês, acompanhem, saiam da zona de conforto, se interessem pela vida do outro. Né? E por aí a gente percebe que todos esses movimentos, eles pressupõem uma interação entre a gente. Né? Por haver essa interação, a gente também chega à conclusão que não é possível a gente exercer plenamente a nossa fé fora do contexto de pertencimento a uma igreja local. Aquela ideia de que eu posso viver a minha fé desigrejado na minha casa, só assistindo culto pela internet, isso cai por terra, não encontra embasamento aqui. Né? E por que Judas sugere isso? Né? Que, aliás, não é só ele. Né? Paulo também diz a mesma coisa aos Tessalonicenses, aos Romanos.
Porque essa edificação mútua, ela visa o nosso próprio crescimento. Nosso crescimento em Deus, o nosso crescimento espiritual como igreja, como corpo, né? Tem uma coisa que às vezes a gente não para pensar, mas que é, quando a gente aceita Cristo, a gente aceita o Cristo inteiro, cabeça e corpo. Eu me submeto ao senhorio de Cristo e eu passo a integrar o seu corpo. Eu passo a fazer parte da sua igreja, né? E o André até comentou hoje na aula da escola bíblica, né? Aquele texto de Paulo, onde ele faz a analogia, né, do corpo de Cristo com 12. um corpo humano, né? Todos nós temos funções. Deus nos abençoou com dons e talentos para que nós os exerçamos aqui na igreja e possamos ser canais de bênção, de ensino, uns nas vidas dos outros. E nesse contexto aqui de igreja, né, Judas está propondo isso porque ele está preocupado com as heresias, né? E quando a gente se edifica mutuamente, a gente não corre aquele risco de como Paulo diz, né, da gente ser levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina nova que aparece. Uhum. É uma vida instável, né? Você está indo por um caminho, você ouve uma coisa, você muda de direção, você está num terreno escorregadio. Edifiquem-se na vossa santíssima fé. O terreno, os alicerces já estão colocados, né? Que é a palavra de Deus. Essa Paulo é a nossa vai falar base. sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 3, inclusive. Sim. O alicerce é Cristo. Cada um veja como edifica aí. Né? Então, ele está falando sobre isso, da responsabilidade que nós temos. E é uma responsabilidade mútua. Sim. Não é direcionado só para o pastor, só para a liderança. É para todos, né? Nós temos que ter esse cuidado um com o outro. E aí, pensando agora em termos de aplicação, né? Como que eu posso fazer isso no contexto da igreja? Claro que eu não vou conseguir cuidar da vida de cada um de vocês aqui, né? Mas eu posso começar por um lugar. E talvez os pequenos grupos sejam esse lugar. Okay. Onde a gente tem um grupo menor, onde a gente consegue desenvolver relacionamento, proximidade. Nesse contexto, a gente pode cuidar, zelar, ensinar pela vida um do outro. Então, fica aí o desafio, aqueles que ainda não participam de nenhum pequeno grupo, que considerem a participação, para que a gente consiga, então, cumprir esse chamado que nos é colocado. Muito bom. Também que Judas comenta nessa mesma parte, no final, que me chamou a atenção a questão da oração, né? A oração do Espírito Santo, fora a edificação, essa questão do PG, que eu também concordo muito, eu acho que é algo que fortalece muito. A questão da oração na comunidade, né? Eu acho que os grupos de oração, e não só orar pela vida do outro, né? Mas em conjunto, comunidade, eu acho que isso é muito importante, edifica, ajuda a gente a passar pelos desafios. Acho que, sei lá, quantas vezes que foi muito importante o momento que estava passando e que passo, que você vê que o outro está orando por você, comunidade orando, você sente o cuidado de Deus, né? E fortalece a passar pelas dificuldades, pelas as defesas, quantas vezes a gente vai passar por zombadores, que ele comenta também, pessoas que vão duvidar da sua fé. E então eu acho que a questão da oração é muito importante de crescimento da nossa fé. E eu acho que é isso, assim, acho que é muito importante o grupo do PG, esses momentos de oração, tudo isso vai fazer com que a gente realmente esteja pronta para o mundo ali, né? Obviamente, a gente nunca vai estar pronta, mas de estar combatendo ali, né? Estar crescendo. Muito bom. Tem muito a ver com essa questão do relacionamento, né? Todas as orientações que Judas passa aqui no final, porque ele vai falando todas as questões, fala de julgamentos, mas ele traz uma palavra de orientação, né? O que fazer com tudo isso. Então, tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros, e eu acho muito importante também a gente pensar no nosso testemunho, uns com os outros na igreja, mas também fora, porque enquanto a gente convive, né, e vai sendo edificado, se mantendo no amor, a gente vai vendo um ao outro como lida com cada coisa e aprendendo também. Deus é o guia que nos orienta, mas a gente também, nessa comunhão, aprende uns com os outros. E aí, a gente também pensando nos nossos vizinhos, professores, colegas de trabalho, eles vão vendo em nós uma forma diferente de lidar com os problemas, com os desafios, e lidar com a própria pessoa, né? O amor, tal, porque ele vem falar aqui que a gente precisa mostrar a misericórdia com temor,
Então, a gente precisa acolher as pessoas, ajudar elas a lidar com as dificuldades, os pecados, mas lembrando que são pecados. E pecado é a parte que a gente tem que odiar, a gente tem que largar e pôr outra coisa no lugar, né? Os maus hábitos, maus costumes, e o pecado em si. E lidando com pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a Cristo, pensando nisso também, trazendo essa orientação, trazendo uma palavra que transforma a vida. Muito bom. Eu creio que a gente pode resumir aí, pelo menos em 3 movimentos. Aí. Nós precisamos crescer em piedade. Isso envolve conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, nos relacionarmos com Deus e com a sua palavra de forma mais ativa. Crescermos nos nossos relacionamentos, isso implica a edificação mútua, né? E crescermos no nosso testemunho. São esses 3 movimentos. Né? É um movimento vertical, intenso, ativo, constante, crescente com Deus. É um movimento intenso, intencional, ativo, crescente com o meu próximo dentro do contexto de vida cristã, mas também se expandindo para fora. Então, esses movimentos precisam acontecer. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu conheço a Deus? Se você é um crente novo, alguém que ainda está no primeiro movimento da vida cristã, você precisa ser discipulado. Quem vai me discipular, André? Vem falar comigo, a gente vai dar um jeito. Tá? Vem falar com o Leandro, vem falar com o presbítero, Sandro. Tá? A gente está desenhando um programa de discipulado na igreja. Eu vou pegar a pessoa... Não vamos fazer movimentos de discipulado como quem compra um pacote de biscoito no supermercado. Tem que haver métrica, tem que haver cuidado, para que todos falem a mesma coisa. Nós precisamos... Está todo mundo na mesma página, gente, sobre o que a gente está falando? Sim, é aqui. Escola Bíblica Dominical é uma grande forma de você formar a sua compreensão sobre a cosmovisão cristã, entender os desafios que Deus tem para a gente. Eu sei, domingo de manhã, a criançada lá para preparar, acordar mais cedo, aquela coisa, mas são os sacrifícios que muitas vezes a gente tem que fazer. Engajar os seus filhos, por exemplo, num trabalho ativo que Novas Gerações está fazendo com adolescentes e pré-adolescentes. O que nós estamos priorizando na vida dos nossos filhos? Você tem que pensar na sua agenda. E eu não estou querendo falar isso, não estou falando isso para te deixar se sentir culpado, mas, eventualmente, o que você anda priorizando na vida do seu filho? O quanto aquele pouco que a gente consegue oferecer, eu não vou dizer pouco, mas aquilo que a gente consegue oferecer diante das demandas das agendas que as famílias têm, isso tem entrado na sua vida? Tem entrado, a igreja entrou na sua agenda? Ou você só vem aqui no domingo para assistir um culto? Você tem sido ativo? Nós vamos começar um curso de novos membros em maio. E a pergunta é, você vai continuar sendo um frequentador ou você vai entrar no time e vai vestir a camisa? Não é uma pergunta ofensiva. Perguntar não ofende. É uma pergunta prática. Por quê? Precisamos de ajuda. A gente quer crescer como corpo. E não ser simplesmente uma igreja que oferece um culto bacaninha, legalzinho no final de semana. Tem uma missão para ser cumprida. E a gente quer cumprir essa missão. Perceba. Engajamento envolve a igreja entrar na sua agenda. E, eventualmente, e a igreja que eu digo não é a igreja CNPJ, ok? Mas é corpo, pessoas, vidas, gente que professa a mesma fé. Sem esse engajamento, queridos, nós somos um ajuntamento, mas a gente não é comunidade. A gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, perceba, os desafios são muito grandes, não são pequenos. Mexe em vários pontos do nosso viver. E muitas vezes a gente se sente desestimulado. Teve uma pregação aqui que a gente falou do momento, das tensões, das pressões, do cansaço que muitas vezes a gente vive. Né? E se Judas terminasse ali, na mensagem passada, terminaria até que bem. Ele já deu algumas diretrizes do que a gente deve fazer como corpo de Cristo, mas ele vai agora fechar com um texto que é um bálsamo para o coração de qualquer cristão. Dá aquela inundada de esperança, infunde aquele encorajamento, que é esse texto aqui maravilhoso, e eu peguei aqui a paráfrase, a mensagem ali, né? Toda a glória
seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora, para sempre. Amém. A ideia de Judas aqui é que nós sejamos animados, que nós exultemos, porque os verdadeiros cristãos são assegurados, são garantidos por Deus de que eles chegarão, serão protegidos e eles têm um destino certo, que é a glória com Deus, é uma vida eterna com Deus, onde toda essa dinâmica difícil do mundo atual será erradicada. Queridos, isso perceba, essa é o que Judas está procurando fazer, é incutir na vida daqueles cristãos motivos para alegria e exultação. Ele falou, isso é uma verdade que precisa pulsar dentro do seu coração. Anime-se com isso. A sua chegada é garantida, o seu destino é certo e você será protegido nesse meio tempo. Da mesma maneira que Deus assegura juízo para aqueles que estão se opondo ao verdadeiro evangelho, Ele assegura proteção, chegada, e garante que você vai chegar lá e você será protegido. Essa é a ideia aqui. Alguns textos que falam sobre essa tranquilidade ou essa realidade daqueles que confiam no Senhor. Né? Eu quero lembrar aqui Isaías, capítulo 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A ideia aqui não é de que nós não teremos problemas, mas de que em todas as circunstâncias da vida, especialmente os vales mais tenebrosos, eles serão percorridos com esse zelo de Deus, preservando aquilo que lhe pertence, que é a minha vida, a sua vida. Salmo 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, uma referência a Jerusalém. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Salmo 37, 9. Os perversos serão destruídos. Talvez demore mais tempo do que eu e você gostemos. Mas os perversos serão destruídos, é uma promessa. Mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. São essas verdades, essas promessas que nos sustentam e tratam o nosso coração, fortalecem, infundem vida ao nosso coração, enquanto nós precisamos nos engajar nesse processo de lutar a vida, lutar defendendo a realidade, fazendo uma defesa da vida cristã num mundo que está cada vez mais hostil ao próprio cristianismo. E com ideias muito esquisitas, muito malucas sobre o que significa ser cristão. Richard Dawkins recentemente se declarou um cristão cultural, por conta da sua inquietação sobre a desconstrução de valores cristãos da sociedade inglesa. Eu falei, bom, ele já deu um passo. Era um dos 4 cavaleiros do ateísmo há 20 anos atrás. E agora se diz um cristão cultural. Falei, vai ser muito interessante se daqui a algum tempo a gente ouvir a notícia de que Dawkins agora é um cristão de verdade. Já pensou? A despeito disso, o cristianismo tem alcançado vidas de uma maneira impressionante ao redor do mundo. Mais e mais pessoas têm se rendido a Jesus de uma maneira que você e eu sequer imaginamos. Os relatos são impressionantes. O evangelho está mais vivo do que nunca, mais pulsante do que nunca, em lugares que você sequer consegue imaginar que ele poderia entrar. Porque Deus assegura que a sua palavra chegará em quem ela tiver que chegar. E quando o último crente for alcançado, o último salvo, o último eleito for alcançado, prepare-se, porque a trombeta vai soar. Por que ficar de fora disso? Por que ficar de fora disso? Senhor, eu quero
te agradecer pelo tempo que nós tivemos aqui em Judas. Que mensagem tão preciosa. Por que ficar de fora da defesa da fé? Por que ficar de fora da família da fé? Por que ficar de fora de uma realidade em que o Senhor é o nosso Pai, nosso Senhor e Salvador? Se há alguém aqui, Pai, que ainda não te tem, Jesus, como seu Salvador, ó Deus, se há alguém aqui que ainda não te chama de Pai querido, porque ainda não passou, ainda não reconheceu que é um pecador, não se arrependeu dos seus pecados, que nesse momento o teu Espírito Santo fale ao seu coração e que ele se renda, seja constrangido de verdade e se renda ao Senhor, declarando-se pecador e aceitando o perdão que vem mediante a fé em Jesus. Aqueles entre nós que já se dizem cristãos, mas têm levado uma vida mambembe, uma vida malandra, uma vida mundana, uma vida descompromissada, uma vida que acha que o Evangelho pode ser vivido de uma maneira, de forma light. Ó Deus, constrange também. Nós precisamos, nessa época, de gente compromissada de verdade contigo, não gente que vai brigar com pessoas, gente que ama a gente, mas que ama a gente do teu jeito, e não do jeito que esse mundão está propondo, de forma tolerante, onde tudo é tolerado, menos o Senhor e a tua palavra. Ajude-nos, sem dúvida, a sermos esses instrumentos da tua paz nesse mundo, mas nunca ao preço de negociar a integridade do Evangelho. Ajude-nos a separar a religiosidade boboca, tontinha, sonsinha, da verdadeira piedade. A religiosidade que ora é extremada e oprime, e ora é light demais e não leva ninguém a nada. Quer dizer, leva, mas não para ti. Queremos ser pessoas, homens e mulheres compromissados contigo. E o custo disso existe. Mas o que nós já ganhamos em Cristo é impressionante. Então, que essa compreensão do que nós já ganhamos e somos no Senhor invada os nossos corações e nos constrange, porque já temos muito e não queremos ficar de fora. E não é só do que vai acontecer lá na frente, não queremos ficar de fora do que o Senhor já está promovendo hoje, aqui e agora, nesse mundo. Ainda que isso possa nos custar muita coisa. Quero convidar você que quer fazer esse compromisso de renovação com o Senhor Jesus, ou de simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor. A ficar de pé nesse momento e se apresentar ao Senhor. Não precisa abrir os seus olhos, eu não quero aqui, eu quero que você seja um compromisso, quero te convidar a fazer esse compromisso, você e Deus. Por favor, se você quer realmente fazer esse compromisso, eis-me aqui, Senhor, eu quero me engajar, por favor, fique em pé. Apresente-se diante apenas do Senhor. Eu não estou falando só de rendição ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estou falando de compromisso de viver a vida cristã numa dimensão, numa frequência que você ainda não está vivendo. Esse compromisso, esse clamor aqui é para os cristãos também. Se você deseja fazer esse movimento, fique em pé, por favor. Senhor, eu não vou abrir os meus olhos, eu não vou contar pessoas, mas eu quero aqui crer que as pessoas entenderam o que está sendo proposto. A proposta de engajamento contigo. O Senhor sabe quem, nesse momento, tem desejado se engajar contigo. E eu peço ao Senhor que faça esse movimento. Não há mais tempo para ficarmos brincando de sermos cristãos. E queremos viver essa novidade de vida realmente diante do Senhor. Nós vamos cantar agora esse texto final de Judas, que fala da esperança que temos e da certeza de sermos garantidos e guardados pelo Senhor até o final. Sustenta-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.